Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos de volta aqui para nossa casinha, para os estúdios do canal Três Pontos e um dia muito importante, né? Um dia que o torcedor do Atlético claramente se recusa a priorizar a Copa do Brasil, sabendo dos desafios que a gente tem em breve pelo Campeonato Brasileiro. Mas um dia muito importante que eu acho um dia muito relevante para validar um time do Atlético e trazer confiança para uma possível reação na segunda divisão. E como assim, Thiago, validar o time do Atlético? Basicamente, se o Atlético compete contra o São Paulo, o que vai ser surpreendente para mim, eu vou ser bem sincero com vocês que eu não imagino um jogo equilibrado, mesmo que o Atlético tome uma decisão de ter uma postura um pouquinho mais reativa, de ter uma postura um pouquinho mais defensiva. Eu não consigo visualizar o Atlético equilibrando esse jogo contra o São Paulo. Mas caso aconteça, vai ser um grande feedback pra gente em relação a todo o segundo turno que vem pela frente do Campeonato Brasileiro. Se você compete contra o São Paulo, se você consegue disputar contra o São Paulo, se você consegue ter presença contra o São Paulo, é um recado muito claro que você pode ganhar de todo mundo na segunda divisão. É um recado que a gente pode estar ali na posição de protagonista que a gente sempre desenhou que o Atlético naturalmente teria na segunda divisão. Então, o que eu trago para vocês é que as coisas elas podem sair melhores do que entraram desse jogo contra o São Paulo, sabe? Se o Atlético faz um bom jogo contra o São Paulo, o recado do famoso lema que a gente traz muito aqui no canal, que é que o campo fala, o recado do campo ele passa a ser muito relevante, ele passa a ser muito expressivo. Muito expressivo. E Thiago, beleza. Mas como competir contra o São Paulo? Talvez seja a grande pergunta. Talvez seja o grande aspecto. E eu acho que isso serviria para enfrentar o São Paulo e talvez isso serviria para enfrentar qualquer time de Série A de Campeonato Brasileiro. E aí vem outra teoria. Que o Atlético, a partir dessa estratégia, ele faz mais sentido na Série A do que na Série B. Porque vamos lá, vamos desenhar. Como o Atlético se sente mais confortável, na minha visão, pela característica dos jogadores que tem, e como você consegue se impor contra os adversários. Para mim é muito claro. Para mim o Atlético ele é um time reativo. Para mim o Atlético é um time para jogar em transição, ou seja, se fechar, saída rápida. Se fechar, saída rápida. O Atlético tem muitas alternativas de válvula de escape. Tem Mendonça, tem Viveiros, tem Cauã, tem Esquivel, tem Isaac, podendo vir do banco de reservas, sabe? Então esse jogo ele tá desenhado na minha cabeça. Eu acho muito difícil que a gente opte ter outro jogo assim, outra estratégia assim para enfrentar o São Paulo. Ou naturalmente enfrentar qualquer time de Série A. Então se o Atlético consegue fazer com que essa estratégia ela seja eficiente, eu acho que parte muito mais do Atlético ter sustentação defensiva, porque eu acho que algumas escapadas o Atlético ele vai conseguir dar. O Atlético ele pode levar muito trabalho pro São Paulo, muito perigo pro São Paulo. De uma forma que o Atlético vem sofrendo na Série B. Se a gente for parar pra pensar, o Atlético é esse time que tem que propor o jogo na Série B. O Atlético é esse time que tem que se impor na Série B. E numa Copa do Brasil, num confronto discrepante onde o Atlético tecnicamente é inferior ao adversário, não tem jeito. O Atlético ele vira o jogo. O Atlético ele se coloca na posição de, beleza, eu posso jogar o erro do adversário aqui. Eu posso me posicionar para que o adversário não consiga se impor aqui. E eu acho que aí você tem uma grande notícia. E eu acho que aí você tem um grande feedback no sentido de, beleza. A partir de agora, eu posso ser o time traiçoeiro. Que eu acho que talvez seja a palavra que melhor descreva o que o Atlético pode ser contra o São Paulo. Traiçoeiro. São Paulo com, sei lá, 70% de bola, de posse de bola.
tocando de um lado, tocando pro outro, finalizando pra caramba, e a gente vai precisar do Santos na sua melhor forma possível, no seu melhor, pô, na sua melhor versão possível. A gente sabe que de alguma maneira o Santos, querendo ou não, já foi protagonista de Copa do Brasil, então é um goleiro que cresce realmente nesses momentos, porque o ímpeto ofensivo do São Paulo vai existir, mas a gente resistindo a esse ímpeto ofensivo, é velocidade neles, é Mendonça neles. A zaga dos caras vai estar alta, a gente vai ter o espaço melhor definido pra atacar. E é aquilo, jogar por uma bola. Jogando por uma bola, essa bola ela pode aparecer. O que o Atlético ele vem sofrendo na Série B? Que o Atlético tem que jogar por 30 bolas quase. Tem jogo de 20, 25 finalizações que o Atlético não consegue matar. Mas quando aparece essa bola e você tá num cenário ali de ser massacrado, de ser pressionado, você naturalmente vai ter um pouquinho mais de noção que não vai aparecer outra chance, então você tem que matar aquela chance. Eu queria muito ver Viveiros e Mendonça hoje, cara. Queria muito ver Viveiros e Mendonça. A gente pode achar que não, mas é um dos melhores ataques do Brasil em questão de transição por característica. Contra o América isso ficou muito claro. Se você pega o segundo tempo do jogo contra o América, você vai ver como os dois se procuram o tempo inteiro. O Viveiros fazendo mais um pivô. O Mendonça sempre se posicionando já nesse ataque ao espaço. Mas o Viveiros com muita força para aproveitar esse espaço entre zagueiro e goleiro. E acelerar, acelerar, acelerar. E óbvio, você precisa desse ponto de conexão, né? Você precisa desse ponto de, pô, beleza, o Mendonça quer acelerar, o Viveiros quer acelerar, e você tem o Zapelli pra fazer com que esses caras acelerem através da qualidade de passe do Bruno Zapelli. Aí, ó, volto a dizer, aí você tem Cauã, você tem Isaac, você tem sei lá quem, você tem sei lá quem. O Atlético tem muitas armas pra jogar dessa maneira. O Atlético tem muito como agregar estrategicamente os perigos do jogo para um time tão favorito como é o São Paulo, jogando dessa maneira. Que, assim, com todo respeito, é a única maneira que eu visualizo o Atlético conseguindo jogar. Seja contra o São Paulo, seja contra qualquer time da Série A. Obviamente, a gente está falando de São Paulo porque vai ser o nosso adversário. Mas esse jogo de transição, assim, vamos botar na cabeça que o Atlético suba. Vamos botar na cabeça que o Atlético vai estar na primeira divisão ano que vem. Esse jogo de transição acho que é o caminho, cara. Pro Atlético voltar a competir, se estabilizar. E assim, vai ser a realidade do Atlético por muito tempo. E talvez o segredo para uma Série B mais eficiente, de alguma forma, seja um jogo de transição mais constante, que o Atlético consiga pegar a bola, dá para o adversário na Série B, porque aí eu acho que ele é um time perigosão. Aí eu acho que ele é a melhor versão. Aí eu acho que ele vai conseguir os resultados que ele precisa. Mas na Série B a realidade é um pouquinho diferente. Até pelo conteúdo técnico que tem, o Atlético ele é visto como o time a ser batido na Série B. Enquanto no cenário de Copa do Brasil ou de retorno de Série A, o Atlético estaria em outra posição numa escada hierárquica natural. O que permitiria o Atlético ter esse jogo, de procurar o Zapelli para o Zapelli acelerar para o ataque. Um jogo que eu acho que pode dar respostas muito boas. Um jogo que eu acho que pode trazer o que de alguma maneira a gente busca, assim. Que é um jogo simples e eficiente. Hoje a busca do Atlético é essa. Um jogo simples e eficiente. Tudo que o Atlético procura. O Atlético na Série B, ele sofre muito mais quando ele precisa ser um pouquinho mais rebuscado, quando ele precisa trabalhar um pouquinho melhor a bola. E assim, eficiência fica muito claro que não é a palavra-chave para o jogo do Atlético. Mas porque a gente está enfrentando um bloco baixo a todo momento. Quando você tem mais espaço
nesse ataque contra a defesa, quando você tem mais alternativas de encontrar situações que você vai poder finalizar menos pressionado, quem sabe a eficiência ela não vem, rapaziada. Beleza? Tamo junto? Então, beleza. Daqui a pouco a gente faz a live pré-jogo. Já participamos da Arena, já fizemos nossa live. Tamo trabalhando hoje. Hoje é aniversário da minha irmã. Mandar um beijo pra nossa querida Clarinha. Valeu? Tchau, tchau.